Vamos lá, gente! Voltando para o gerenciamento de projetos, essa disciplina tão rica, tão cheia de informações, tão lascada de difícil, vocês devem estar dizendo por aí. Bom, mas meu intuito aqui é torná-la simples, simplinha, tá? E ela vai ficar assim para vocês, desde que vocês façam a parte de vocês, não é? Bom, a gente viu até agora os conceitos mais importantes e daqui a pouco a gente vai entrar na parte bem prática, utilização de ferramentas e coisa e tal, tá bom? As bancas elas podem complicar pouco ou muito nos conhecimentos em gerenciamento de projetos. Como eu não quero deixar nenhuma aresta sem, ser aparada, eu vou falar de tudo quanto eu julgue necessário para o seu entendimento da disciplina de modo mais inteligível possível, de modo mais claro, ok? Espero que tudo esteja correndo muito bem por aí, porque daqui tá tudo ótimo. Beleza? Vamos lá? Vamos para as partes interessadas. Desculpe, vamos para os ciclos de vida de um projeto, né? Antes eu estava falando do conceito de partes interessadas. Vamos falar agora do ciclo de vida do projeto. Bom, vamos entender o seguinte. Voltando ao conceito de ciclo de vida, eu falei para vocês que existe uma estrutura genérica do ciclo de vida. Início, organização e preparo, execução e encerramento. Beleza. Agora eu vou tratar acerca dos tipos de ciclo de vida que a gente pode ter. E isso quem nos traz é o PMBOK, ok? Vamos ver vários tipos de ciclo de vida, algumas informações importantes que a gente precisa entender para gerenciar bem o projeto. Lembrando que o ciclo de vida interliga uma fase de início até o seu fim com uma ou mais fases intermediárias e que genericamente a gente pode dividir as fases em 4. Início, organização e preparo, execução e encerramento. O que a gente faz no início? Tem a ideia. Isso não toma muito tempo, não toma energia. E essa ideia precisa ser aprovada. Uma vez aprovada, a gente tem o início formal do projeto. Beleza. Iniciou o projeto, a gente passa para a parte de organização e preparo. O que a gente faz na organização e preparo? Gente, estrutura os planos, o escopo, o planejamento de riscos, de custo, tempo, define tudo o que vai fazer, as diretrizes, os objetivos. E aí, depois de a gente organizar e preparar o trabalho do projeto, a gente parte para a fase de execução. E aí o gerente vai conduzir o trabalho da equipe e aí a gente vai ter as entregas dos resultados. A entrega do resultado final, o aceite formal, dizendo, beleza, é isso, tá ok? Demarca o encerramento do ciclo de vida do projeto. Beleza, isso é uma estrutura genérica. Vamos agora estudar tipos específicos de ciclo de vida? Vem comigo, isso segundo o PMBOK da PMI. A estrutura genérica do ciclo de vida geralmente apresenta as seguintes características segundo o PMBOK, ok? Os níveis de custo e de pessoal são baixos no início do ciclo de vida, atingem um valor máximo enquanto o projeto é executado e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado. Gente, olha só isso então. Então, no início do projeto, eu vou ter somente uma ideia. Eu tenho muito custo para ter uma ideia? Não, eu posso ter a ideia mais mirabolante do mundo ou uma ideia simplinha. Ideia para pensar não custa caro. Há muitas pessoas envolvidas para ter uma ideia que precisa ser aprovada? Também não. Então pensa, no início do projeto a gente tem uma ideia. Uma ideia não custa caro e não envolve tantas pessoas. Portanto, o nível de pessoal e de custo no início do projeto é baixo. Levem isso para a prova porque isso cai bastante. Aí o que acontece? Quando o projeto é aprovado, a gente cria os planos, o que também não mobiliza tanta gente e nem tanto custo, que é a fase de organização e preparo. Agora, quando o projeto avança para a fase de execução, vai ter um bando de gente realizando trabalho simultâneo e gastando recurso para tanto. Aumenta o nível de custo e o nível de pessoal quando chega na fase de execução. Aí aumenta bastante na fase de execução. E o que acontece quando a gente se aproxima da fase final? Cai o nível de atividade do projeto, porque é só o aceite formal das entregas. Não precisa de muita gente, não precisa de muito custo para aceitar ou não o produto final. Logo, o custo é muito baixo no início e no fim, e aumenta bastante na fase de execução. Vamos representar num gráfico aqui, vou desenhar para vocês, olha só. Aqui a gente vai analisar o nível de custo e pessoal ao longo do tempo, tá? Tempo. Aí aqui eu vou colocar custo e pessoal. O que acontece? No início do projeto, olha só, o custo vai aumentando pouco. Quando ele avança aqui para a fase de execução, o custo fica bem elevado. E quando a gente aproxima da fase final, ó, ele cai drasticamente, tá?
Então o nível de custos ele é baixo no início, vai aumentando gradativamente, progressivamente. Tem um pico na fase de execução e quando chega na fase final, esse custo, ó, cai drasticamente. É tipo a montanha-russa, ó, gente. Você vem aqui, ó, tum, 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 que tá os carrinhos da montanha-russa, né? Tum, 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 tum. Quando você chega aqui, ó, tum, 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 tum. Desce de uma vez, tá bom? É tipo isso. Então, gente, o nível de custo leva para a prova. Olha só, o nível de custo de pessoal é baixo no início, vai avançando e progredindo aí de pouco em pouco. Na fase de execução a gente tem um maior nível de custo e quando chega na fase final esse custo cai. Custo e pessoal envolvido, tá bom? Então tem pouca gente e pouco custo no início, tem pouca gente e pouco custo no final, no meio é que se concentra a maior quantidade de custos e de pessoal, ok? Vamos lá, segundo tópico. A curva típica de custo de pessoal pode não se aplicar a todos os projetos, tá? Que é essa curva típica que eu acabei de falar. Um projeto pode exigir despesas substanciais para assegurar os recursos necessários no início do seu ciclo de vida, por exemplo, ou dispor de uma equipe completa bem no início do seu ciclo de vida. Então, gente, isso daqui é o geral, o que eu falei é o geral, mas há exceções? Há, como as aqui listadas. Nem sempre vai ser assim, mas em geral, no início e no fim, há pouco custo e pouco pessoal envolvido. Vai ter mais no meio, no miolo, na execução. Mas isso comporta exceções? Sim, não vai ser sempre que vai ser assim, mas pode haver exceções. Vamos lá, seguindo. Os riscos e incertezas são maiores no início do projeto. Esses fatores diminuem ao longo da vida do projeto à medida que as decisões são tomadas e as entregas são aceitas. Gente, vamos lá. Existe um princípio no projeto que é chamado princípio da progressividade. Já caiu uma prova da FCC, tá? O que é o princípio da progressividade? O princípio da progressividade diz que quanto mais próximo a gente está do fim do projeto, mais riscos e incertezas, quanto mais próximo do fim a gente está, mais conhecimento a gente tem do projeto. Por quê? Porque o resultado é construído progressivamente. Quando você está no início, você não sabe muito bem como é que é o resultado. À medida que você vai avançando, esse resultado vai sendo construído e aí ele vai se definindo na cabeça das pessoas e as pessoas têm mais domínio daquilo que vai ser entregue. No início é só uma ideia, no fim é um produto a ser entregue. Então, quando você está no final do projeto, você tem muito mais conhecimento sobre ele. Portanto, no início há muitos riscos envolvidos, muitas incertezas. À medida que o projeto avança ao longo do tempo, vão sendo reduzidas as incertezas, vão sendo reduzidos os riscos e também as idiosincrasias do projeto, ok? Então, nível de risco é maior no fim, nível de risco é maior no início, porque você não tem tanto conhecimento do projeto, e quando você avança para a fase final, os riscos são reduzidos porque você tem mais conhecimento acerca do resultado que é construído progressivamente, ou seja, princípio da progressividade do projeto, ok? Então, é isso. Outro ponto. A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto, sem impacto significativo sobre os custos, é mais alta no início do projeto e diminui à medida que o projeto progride para o seu término. Gente, aí dá uma melhoradinha no ar aí, tá muito frio aqui pra mim, beleza? Então o que acontece? Quando a gente fala de partes interessadas ou stakeholders, que são aqueles que exercem influência no projeto, eles vão ter muito mais influência no início do projeto. Por quê? Porque o resultado ainda não foi entregue, o resultado está ainda longe de ser moldado. No fim do projeto, a gente vai ter, pelo princípio da progressividade, o resultado quase completo. Portanto, ao final do projeto, a gente vai ter, então, menos influência das partes interessadas, ok? No início a influência é grande, no final a influência é pequena porque o resultado já está quase pronto, quase entregue. Então é mais fácil mudar o resultado no fim do que... desculpa, gente, estou confuso. Mudar o resultado no início do que mudar o resultado no fim.
É esse frio que tá me deixando assim desnorteado, gente. Nossa Senhora. Então, no início do projeto, a gente não sabe muito bem do projeto. E aí há muitos riscos e incertezas. Porém, as partes interessadas têm maior influência no início porque o resultado é construído progressivamente. Então, você vai andando, 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 o resultado está quase entregue. As partes interessadas ao final não poderão exercer tanta influência porque já está quase entregue o resultado. Ou seja, para mudar o projeto no fim, sai muito caro e muito custoso. Por isso, a influência das partes interessadas diminui bastante ao final. Não quer dizer que ela acaba, ela diminui, porque essa influência vai permear todas as fases do ciclo de vida, só que em menor grau, ok? Se qualquer questão disser que a influência das partes interessadas acaba ao final, você vai colocar errado, tá? Ela diminui, mas ela não acaba. Vamos lá, seguindo? Olha aqui o gráfico que a gente tem. Aqui são os níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida. Então, o nível de custo e pessoal ao longo do tempo vai aumentando gradativamente, tem um pico na fase de execução e cai drasticamente na fase final. Então, olha só aqui, iniciar o projeto não custa caro e não envolve tantas pessoas. Na organização e preparo, a gente tem uma elevação do nível de custo de pessoal, mas nada muito significativo. E aqui na execução, isso cai bastante. Quando vai chegando na fase final, o que acontece com os custos? Ele cai drasticamente. Então, aqui está concentrado o maior nível de custo e de pessoal, tá? Então, olha só, o termo de abertura é a aprovação do projeto. Até aqui só é a ideia do projeto, tá? Organização e preparo é quando a gente costuma formular os nossos planos e objetivos para cada área do projeto, tá? E aqui a gente tem a execução do trabalho. A execução é onde a gente mobiliza pessoas, recursos, ok? Aqui a gente vai gastar muito em pessoal e em recursos. E o encerramento do projeto é quando a gente realiza as entregas formais. A gente já fez o que tinha a fazer, o produto já está pronto, agora é só aceitar o produto e entregar o produto, ok? Aqui a gente tem as entregas aceitas, aqui a gente arquiva os documentos do projeto. Acabou. E faz o registro, né? Importante. Faz o registro de lições aprendidas para servir para outros projetos como repositório de projetos, tá? Agora, olha o que a gente considera nesse segundo gráfico, o impacto da variável com base no tempo decorrido do projeto. Quando a gente está no início do projeto, há um alto grau de riscos e incertezas. Como o resultado é construído progressivamente, ele vai decaindo. O custo das mudanças, ele é baixo no início, porque ainda não construímos o projeto, o resultado ainda não está pronto. Conforme o resultado vai ficando próximo de ficar pronto, a gente aumenta o custo da mudança, ok? Então, presta atenção nisso. Custo da mudança é baixo no início e alto no fim. Riscos e incertezas é alto no início e baixo no fim. Então esse gráfico é muito importante para a tua prova, tá? Porque eles cobram bastante. Gente, esses conceitos iniciais do PMBOK são muito cobrados. Então fiquem ligados que até agora eu só tracei os conceitos mais elementares aí. Beleza? É isso. Vamos seguindo. Só para a gente lembrar quais são as fases genéricas mesmo. Início, organização e preparo, execução e encerramento. Gente, ainda tá frio. Pelo amor de Deus, não quero gripar não. Então, é importante também lembrar sempre do princípio da progressividade, tá? Pelo princípio da progressividade, quanto mais próximo do fim, mais conhecimento se tem do projeto e de seu resultado. Esse é o princípio da progressividade, que vai trazer todas essas implicações que eu falei com vocês aí, tá bom? Beleza, gente? É isso.
Seguindo. Relação entre as fases de um projeto. Bom, se a gente está falando em ciclo de vida, o ciclo de vida é composto por fases. Como é que a gente administra as atividades e as fases de um projeto? Bom, há duas relações possíveis. Uma relação sequencial e uma relação sobreposta. Vamos lá, vamos tentar entender isso daqui com clareza. Quando eu tenho uma relação sequencial, eu tenho atividades do tipo fim-início. Eu só inicio uma atividade se a anterior tiver sido finalizada de modo formal. Então, as atividades sequenciais, elas precisam que uma termine e seja formalmente finalizada para que a subsequente tenha início. Extremamente importante isso, tá, gente? Então, as relações sequenciais normalmente são utilizadas para garantir maior segurança, porque assim, você tem mais segurança quando você faz sequencial do que quando você faz paralelo, ok? E as relações paralelas, elas não precisam que a fase anterior tenha finalizado para que a subsequente tenha início. É tão necessário que a fase anterior tenha se iniciado. Não precisa ter terminado para que a próxima ocorra. É claro que isso auxilia na compressão do cronograma, porque você gasta menos tempo quando você faz relações paralelas ou sobrepostas. A sequencial não, você tem que esperar uma iniciar e terminar para outra ter início. E ainda tem que ter entregas formais, aceite formal do fim de uma fase para que a próxima, para que a subsequente tenha início, tá? Então é importante lembrar disso, pelo amor de Deus, tá? Vamos ver o que o PMBOK fala pra gente sobre? Vem cá comigo. Relação sequencial. Em uma relação sequencial, uma fase só poderá iniciar depois que a fase anterior terminar. A natureza passo a passo desta abordagem reduz incertezas, mas pode eliminar opções de redução do cronograma. Gente, o que vai tomar mais tempo? Sequencial ou paralela? Claro que sequencial, tá? Só que é mais seguro, ok? Vamos lá para a relação sobreposta ou paralela. Relação sobreposta. Em uma relação sobreposta, uma fase tem início antes do término da anterior. Às vezes ela pode ser aplicada como exemplo de técnica de compressão de cronograma, denominada paralelismo, e que eu já vi em prova da FCC, se não me engano, ou da FGV, chamando de fast tracking. O que é a técnica de fast tracking? É a técnica de compressão do cronograma, tá? Compressão do cronograma. Beleza? As fases sobrepostas podem exigir recursos adicionais para permitir a execução paralela do trabalho. Ou seja, pode sair mais caro, tá? Podem aumentar o risco e resultar em retrabalho, caso uma fase subsequente progrida antes que as informações precisas sejam disponibilizadas pela fase anterior. Então, há mais riscos envolvidos. Pode ser mais custoso realizar a técnica da compressão do cronograma, mas isso te faz ganhar tempo, ok? É menos seguro, mas sujeita a organização do projeto a mais riscos, porém pode ajudar a comprimir o cronograma, a adotar aí o que a gente chama de fast tracking ou relação sobreposta, paralelismo entre as fases, ok? Vamos analisar agora, gente, uma ferramenta que normalmente a gente utiliza para ver a relação entre as fases. É chamada gráfico de Gantt. Vou desenhar aqui rapidinho para vocês. Olha lá para mim, para a gente ver. Então aqui a gente tem um gráfico que mostra para a gente, ao longo do tempo, a relação entre as fases ou atividades de um projeto. Aí eu posso ter, por exemplo, assim, ó, uma setinha com a bundinha aqui e a pontinha. Quando eu quero mostrar a relação entre as fases, aí eu mostro por meio dessas setas. O que está evidente aqui entre essa atividade 1 e a 2? Que a relação entre elas é o quê? Sequencial. E aí eu posso ter isso aqui, ó. Não foi necessário que uma atividade terminasse para que a outra também tivesse início. E aí eu tenho aqui uma relação que é paralela e não sequencial. Então o gráfico de Gantt vai me ajudar a mostrar a relação entre as fases, tá? Opa! Vai me ajudar a mostrar a relação... porcaria! Entre as fases. Tá demorando, né? Pro seu professor xingar? Essa bosta. Caralho.
Então a relação pode ser sequencial ou paralela, e o gráfico de Gantt me ajuda a mostrar essas relações entre atividades e fases de um projeto, ok? Qual a banca? Agora eu esqueci, tem uma banca que em particular gosta de cobrar gráfico de Gantt, tá bom? Sempre coloca lá o conceito de gráfico de Gantt. Gantt não vai mostrar cronograma, ele serve para mostrar o quê? A relação entre as atividades, para saber se é paralela, se é sequencial, onde uma termina, onde outra começa, ok? É isso. Ciclos de vida, vamos falar dos tipos de ciclos de vida que a gente tem segundo denominação da PMI no seu denominado PMBOK, ok? Bom, nós temos ciclos de vidas que são pré-determinados. Quais são eles segundo a PMI? São aqueles em que o escopo do projeto, bem como o tempo e custos exigidos para entregar tal escopo, são determinados o mais cedo possível no ciclo de vida do projeto. Então, logo de cara, a gente tem um planejamento geral que define os principais componentes do projeto. A gente procura o mais cedo possível definir escopo, tempo, custos, ok? Com um ciclo de vida muito bem amarrado, definido, tá? Claro que nem sempre é possível logo no início do projeto você ter tudo isso, mas você procura o mais cedo possível, num ciclo de vida pré-determinado, definir todas as principais variáveis do projeto, ok? Seguindo. O trabalho executado em cada fase é geralmente de caráter diferente do trabalho das fases anteriores e subsequentes, e assim sendo, a formação e habilidade exigidas da equipe do projeto podem variar de fase para fase. Então, olha, gente, num ciclo de vida pré-definido, você sabe exatamente as fases, você demarca com clareza onde é que começa, onde é que termina, e elas são muito distintas entre si. Você define com clareza como que é cada fase, e cada fase vai ter um grau de exigência diferente quanto às habilidades da equipe e do gestor do projeto, ok? Continuando. Os projetos uniformes com ciclo de vida previsíveis ou predeterminados podem usar o conceito de planejamento em ondas sucessivas. Isso aqui costuma cair bem em concurso, tá? Em que um plano mais geral e de alto nível está disponível e um planejamento mais detalhado é executado para as janelas de tempo apropriadas, à medida que novas atividades de trabalho se aproximam e recursos devem ser designados. Gente, o que é o planejamento em ondas sucessivas? É assim, você tão logo inicia o projeto, você faz um planejamento geral do projeto que define os principais elementos do projeto de modo geral. Tá? Então você tem um planejamento amplo e aí você coloca pontos de controle no meio, em janelas de tempo, que nessas janelas de tempo, que são ondas sucessivas, né? Você tem a primeira onda, terminou a primeira onda, terminou a segunda onda, terminou a terceira onda. Em cada onda dessa, você faz um planejamento mais detalhado daquela fase, ok? Então você tem um plano geral maior, aí você vai detalhando mais em certos pontos de controle, em certas ondas sucessivas. Você define quando é que você vai fazer um planejamento mais específico de cada fase, ok? Isso é o planejamento em ondas sucessivas, tá? Ou em cascatas ainda. Então presta atenção que isso cai bastante em prova, já caiu bastante em provas antigas, falando o que era planejamento em ondas sucessivas no gerenciamento de projeto. É quando você traça um plano maior, com certos pontos de controle, em certas janelas de tempo, para ter um planejamento mais específico para cada janela de tempo dessa daí, ok? Ainda que haja um planejamento geral, você tem um planejamento específico para cada janela de tempo. Tranquilo? Isso está nos ciclos de vida pré-determinados ou previsíveis, ok? Olha como é que a gente faz. A gente tem aqui, ó, as fases, ó, requisito, viabilidade, planejamento, projeto, construção, teste, giro. São fases muito bem definidas para o projeto como um todo aqui, tá bom? Seria um exemplo, segundo o PMBOK, de ciclo de vida pré-determinado, tá? Que são bem diferentes as fases entre si e toda está estipulada desde o mais cedo possível. Ciclos de vida iterativos e incrementais. Cuidado com essa palavra, porque assim, o que acontece? Em sala de aula, certa vez, eu estava dando aula de projeto e eu falei de iteração e escrevi no quadro iterativo. Aí uma pessoa me corrigiu falando, só faltou o N. Não é interativo, é iteração, de iterar, de repetir, ok? Então os ciclos de vida eles podem ser previsíveis e pré-determinados ou podem ainda ser iterativos, como os que eu vou ensinar aqui
para vocês, segundo o PMBOK, ok? Os processos também são iterativos dentro do gerenciamento de projetos e daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Vem cá. Iterativos e incrementais. Iterações desenvolvem o produto através de uma série de ciclos repetidos, enquanto os incrementos sucessivamente acrescentam a funcionalidade do produto. Os ciclos de vida desenvolvem o produto de forma tanto iterativa como incremental. Então, gente, olha como é que acontece. Só para vocês entenderem, é assim. Você tem várias fases que são desenvolvidas a cada ciclo. Então, você tem ciclos pré-definidos que vão dar um incremento no produto. Então, o produto vai ser entregue aqui. Então, aqui eu vou fazer... Aliás, eu tenho um produto de uma fase do projeto, eu faço um conjunto de ações aqui. Quando eu vou entregar o produto da outra fase, eu realizo o mesmo conjunto de ações, ou seja, eu faço uma outra iteração cíclica. Então, o resultado do projeto tem um incremento aqui de uma característica, depois um outro incremento, depois um outro incremento, e em todas eu vou colocar os mesmos processos reiterados. Então, eu repito o ciclo de vida desse jeito, ó. Então, aqui tem o início do ciclo de vida, aí eu passo por várias fases do ciclo de vida, aqui, ó, iterei, aí eu passo para a próxima, iterei, passo para a próxima, iterei, passo para a próxima, iterei, passo para a próxima. Aí tem as várias fases aqui que eu desenvolvo em todos os ciclos de vida e aí até entregar o resultado final, tá? É como se eu realizasse incremento. Aqui é o primeiro incremento. Aqui é o incremento 2. Oh, meu Deus. Aqui é o incremento 3. Aqui é o 4, aqui é o 5, mas em cada fase dessa eu realizo o mesmo ciclo de ações, ok? O mesmo ciclo de vida que eu pressupunha para cada subentrega até entregar o resultado final, ok? Então, olha, continuando aqui, os projetos iterativos e incrementais podem avançar em fases e as iterações propriamente ditas são executadas de maneira sequencial ou sobreposicional. São geralmente preferidos quando a organização necessita administrar as mudanças dos objetivos de escopo, reduzir a complexidade de um projeto ou quando a entrega parcial de um produto é benéfica e proporciona valor para um ou mais grupo de partes interessadas. Então, quando é que a gente adota isso? Tem projetos que são extremamente dinâmicos, gente, eles mudam. Você pode mudar o escopo do projeto, você pode mudar vários elementos do projeto ao longo do ciclo de vida. Então, quando os projetos são muito complexos, muito inovadores e você tem uma grande incerteza quanto ao resultado que você quer produzir, é melhor que você faça um ciclo de vida que a gente chama de iterativo ou incremental. Por quê? Porque aí você vai mudando, moldando, vai fazendo um ciclo de vida pequenininho, repete esse ciclo de vida pequenininho até entregar o resultado final. Que aí você vai fazendo subentregas que vão ganhando incrementos ao longo de todas as fases do ciclo de vida mais amplo, ok? Então isso é importante. No ciclo de vida previsível, você define o projeto do início ao fim, logo no início do projeto. Aqui não, ele vai sendo amoldado ao ambiente do projeto por iterações. A gente repete e repete e repete e repete a estrutura do ciclo de vida várias vezes até que a gente finalize o projeto de maneira iterada, de maneira que a gente possa incrementar cada vez mais o resultado final que vai ser produzido ao fim de vários ciclos, ok? É assim que a gente tem. Beleza? Ciclos de vida adaptativos. É muito fácil de confundir o iterativo e incremental com adaptativo, tá bom? O ciclo de vida adaptativo, também conhecido como direcionados à mudança e utilizadores de métodos ágeis, esse aqui está mais na metodologia ágil. Lembrando que hoje a gente tem o PMBOK, 6ª edição, que inclui dentro de si as metodologias ágeis, tá? São projetados para reagir a altos níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas. Então esse daqui é ainda muito mais orientado à mudança porque ele considere muito os stakeholders ou partes interessadas. Os métodos adaptativos são também iterativos e incrementais. A diferença é que as iterações são muito rápidas, geralmente com 2 e no máximo 4 semanas. Um exemplo, gente, que a gente vai estudar durante o nosso curso é a metodologia Scrum de gerenciamento de projetos. Ela é uma metodologia ágil que dura no máximo, cada sprint, 4 semanas, tá? Aí a pessoa falou inglês, agora falou grego, né? Depois eu vou explicar, fica calmo.
com tempo e recursos fixos. Os métodos adaptativos geralmente são preferidos quando se lida com um ambiente em rápida mutação, quando os requisitos e escopos são difíceis de definir antecipadamente e quando é possível definir pequenas melhorias incrementais que entregarão valor às partes interessadas. Então fica ligado, o adaptativo ele é muito parecido com o incremental, tá? Só com o incremental e iterativo. A diferença é que as iterações que ocorrem aqui e os incrementos são em curtos espaços de tempo. O iterativo incremental tem grandes espaços de tempo entre cada iteração. Aqui não, as iterações são muito rápidas, no máximo entre 2 e 4 semanas, porque o ambiente é muito mais complexo, o envolvimento das partes interessadas é muito maior e a necessidade de mudança muito requerida desse projeto complexo e arrojado, ok? Então esses foram os tipos de ciclo de vida definidos pelo PMBOK. E é isso, daqui a pouco a gente volta com mais conceitos em gerenciamento de projetos. Até mais, bom descanso, até daqui a pouco.